Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A irresponsabilidade do governo federal nas medidas sanitárias e de salvaguarda social durante o período da pandemia do novo coronavírus se estende à maior empresa estatal do país, a Petrobras. As duas principais entidades da categoria denunciam o descaso da companhia no cuidado com os trabalhadores. Em carta aberta, a Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, relata que a direção da estatal se nega a reduzir as atividades da empresa aos serviços essenciais, como a produção de combustíveis para veículos de segurança, de transportes de alimentos, ambulâncias e o fornecimento do gás de cozinha, por exemplo. Desta forma, os profissionais que circulam sem necessidade pelas unidades da companhia se tornam potenciais vetores de transmissão da Covid-19. Já a Federação Única dos Petroleiros diz que os trabalhadores estão sendo submetidos a jornadas de trabalho que os levarão à exaustão física e ao esgotamento emocional, enquanto a alta cúpula da companhia está em quarentena nas suas casas. As entidades tentam negociação com a direção da Petrobras, mas não conseguem o diálogo e já articulam a possibilidade de uma greve sanitária ser iniciada em poucos dias. Além disso, os gestores da estatal descumprem os recentes acordos com o Tribunal Superior do Trabalho, que encerrou a histórica paralisação de 21 dias em fevereiro, e anunciam as demissões e punições aos funcionários que participaram do movimento. À esteira dessa situação, está prevista a discussão em Assembleia de Acionistas, marcada para o próximo dia 22, sobre a possibilidade de se triplicar o teto para pagamento de bônus aos diretores da empresa, em uma clara provocação à categoria e à população brasileira, que sofre os efeitos nocivos de mais uma recessão que está desenhada. O cenário de desgaste econômico se amplia enquanto a gestão de Jair Bolsonaro propõe, sob a égide da necessidade de esforço coletivo, o corte de salários dos servidores públicos durante o período de transmissão do novo coronavírus. Além de retirar dinheiro de circulação, em um momento de emergência sanitária, a medida limita a capacidade de consumo da população, o que vai provocar ainda mais demissões na iniciativa privada. Aliás, o presidente da República não cansa de dar mostras de sua incapacidade. Em um novo show de horrores em rede nacional, Bolsonaro chamou mais uma vez a Covid-19 de gripezinha. Culpou os meios de comunicação por espalharem pavor, contrariando a ordem do próprio Ministério da Saúde de que as pessoas mantenham o isolamento social, acusou estados e municípios de adotarem o conceito de terra arrasada, destacou a necessidade de se voltar à normalidade para se manter os empregos e criticou até o fechamento das escolas. As reações às declarações de Bolsonaro foram imediatas, não apenas pelos panelaços que foram ouvidos pelo 8º dia consecutivo por todo o país. Políticos de diversas matizes ideológicas, entidades da sociedade civil, sindicato e até, vejam só, as Forças Armadas contestaram e criticaram com veemência a postura do presidente. O comandante do Exército, o general Edson Puyol, gravou um vídeo em nome da instituição afirmando que a crise causada pelo vírus talvez seja a missão mais importante de sua geração. Bolsonaro parece viver em uma realidade paralela. Enquanto o mundo concentra esforços em impedir uma tragédia humanitária, oferecendo recursos dos estados nacionais para garantir a sobrevivência dos mais vulneráveis, o ex-capitão do Exército segue priorizando os lucros de banqueiros e grandes empresários e relativiza a pandemia. No Brasil de Bolsonaro, os mais pobres escolhem: ou morrem pelo coronavírus, ou morrem de fome. A opinião do Faixa Livre.
Amigos e amigas, eu sou Eduardo Costa Pinto, sou professor do Estudo de Economia da FRJ e estou aqui hoje para falar de dois grandes temas ao longo desses próximos 20 minutos aproximadamente. Primeiro tema, eu vou apresentar para vocês o documento escrito e assinado por 75 professores do Instituto de Economia, uma carta aberta que analisa os impactos econômicos da crise provocada pelo Covid, o coronavírus, e também, nessa mesma carta, quais são as medidas, as propostas para combater a crise. Na segunda parte, eu vou falar do pronunciamento bombástico ontem em rede nacional, dado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Bom, primeiro ponto, a carta dos professores do Estudo de Economia da FRJ. É marcante como 77 professores foram signatários dessa carta, e é um documento, primeiro, que mostra a especificidade da crise e dos impactos econômicos dessa crise na economia brasileira. Primeiro, é uma crise que tem um caráter global. É uma crise que é diferente da crise de 2008, porque ela tem um caráter tanto pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda, e que está associado a uma pandemia. Uma pandemia que tem matado muita gente ao redor dos diversos países e tem causado um extremo estresse dos sistemas de saúde nos vários países do mundo. Bom, e quais são os efeitos dessa crise? Quais são os impactos mundiais? As estimativas das mais diversas. De forma mais otimista, algumas agências internacionais, um cenário mais otimista, a economia mundial vai ter uma forte queda, né, ou uma estagnação. Em outros cenários, menos otimistas, a recessão é iminente. E por que a recessão é iminente? Porque a China, por exemplo, a produção industrial nos 2 primeiros meses do ano caiu 15%. A China hoje é um dos motores da economia mundial. E com essa queda, necessariamente você vai ter um efeito enorme sobre o PIB mundial. E mais do que isso, mesmo a China agora que começa a se recuperar, a Europa, os Estados Unidos, América do Sul, os países periféricos vão enfrentar crises econômicas do lado da oferta e demanda por causa da pandemia, dadas estratégias de quarentena, de manter as pessoas em casa para que elas não peguem o vírus, não aumente a contaminação e não percam suas vidas. Dado isso, dado esse cenário de tendência de recessão global, quais são os efeitos disso para a economia brasileira? Em primeiro lugar, necessariamente, o Brasil, que é importante exportador de commodities, né, os preços da commodity despencaram. O preço do petróleo, para quem não sabe, o Brasil é exportador hoje líquido de petróleo, exporta grande quantidade de petróleo, principalmente para a China. Além de tudo, exporta minério de ferro, alimentos, né, dos mais diversos, para a Ásia principalmente, para a Europa e diversos países. A queda do preço do petróleo mais do que compensou, muito mais do que a desvalorização cambial. Logo, as nossas receitas de exportação vão cair fortemente, quer seja pelo efeito preço e quer seja pelo efeito quanto pela forte desaceleração externa. Mas isso é o efeito direto dos impactos externos aqui. Mas a questão toda é que a pandemia, que o coronavírus já chegou no Brasil. Estamos vivendo medidas restritivas, ou seja, uma parte da população brasileira já está de quarentena, isso em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, o Sul, ou seja, diversas cidades, diversos estados estão solicitando, colocando regra para que parte enorme da população fique em casa. Isso implica uma forte redução, tá, da produção, dos serviços, e aqui afeta fortemente não só as empresas aéreas, mas vai afetar fortemente toda a gama de serviços, hotelaria, restaurantes, bares, e sabemos que boa parte da produção e principalmente do emprego na economia brasileira é gerado nesse grande setor, que é o setor de serviços, questão do comércio, a questão do varejo. Isso é um hecatombe, ou seja, o PIB tende, algumas estimativas, a estimativa oficial de 0,2 positiva do governo é uma completa insanidade.
O documento da FGV já estima um potencial de queda do PIB de -4, que eu acho que ainda é otimista. Dadas as estratégias atuais do governo, nós podemos ter uma depressão profunda, uma depressão enorme, com queda do PIB acima de 4%. É um cenário terrível, porque pode gerar muito rapidamente um forte aumento do desemprego. A gente pode chegar ao final dessa pandemia com o dobro de desempregados. A gente está falando de casa de 25 milhões de pessoas desempregadas. Isso é o completo caos social, sempre lembrando que 50% da população brasileira em 2019 ganhava, em termos per capita, R$840, e sendo que 13 milhões da população brasileira ganha de extrema pobreza em torno de R$250. Nós já temos uma brutal desigualdade, uma parte de uma população enorme no subemprego, no informal, e esses vão ser duramente afetados. Tá? Então o cenário é um cenário extremamente preocupante, e os professores do Instituto de Economia, dado este diagnóstico, fizeram algumas proposições. E várias dessas proposições. O primeiro é garantir renda para a população mais pobre. É ampliar o Bolsa Família, mas não só. Estabelecer uma renda universal durante o período da pandemia. Nós não estabelecemos valores, mas algo em torno de 600, 700 ou até R$1.000 nesse momento de crise. E por que isso? Alguém poderia dizer, mas Eduardo, como é que o governo vai gastar mais no momento desse de crise? O governo tem que fazer o contrário, o governo tem que cortar gastos, o governo tem que, o servidor público, os empregados têm que diminuir os gastos. Isso é uma completa insanidade nesse momento. No momento em que a Alemanha faz um programa de salvamento da economia e coloca 30% do seu PIB, e que a Inglaterra coloca 17% do seu PIB como praticamente dinheiro novo, e que os Estados Unidos já anunciou e deve ampliar mais de 11% do PIB, e o Brasil coloca quanto? 2,9%. Sendo que boa parte dessas medidas são medidas o quê? Deferidas, ou seja, um pagamento que você deixa de realizar hoje para realizar no futuro. Não significa dinheiro novo. E a população em geral pode dizer, mas onde é que vai tirar o dinheiro? Da mesma forma como a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, vai tirar dinheiro. Como? Aumentando o endividamento e aumentando a emissão. As dívidas, a relação dívida-PIB no mundo inteiro vai crescer. A emissão vai aumentar. Nesse momento de crise profunda, a discussão ideológica ou do fiscalismo tem que deixar de lado. Nós estamos falando de vida. Vida no sentido de aumentar os gastos na questão da saúde e também vidas com a questão da fome, que uma parte da população, se nós caímos numa depressão. A equipe econômica não tem um diagnóstico claro do que está acontecendo ou se faz desentendido. E por que isso? Acho que esse é um ponto fundamental, esse é um ponto importante. Porque essa equipe econômica segue basicamente a redução dos custos para os empresários. A reforma do trabalhista, a emenda constitucional do teto dos gastos, significa o quê? Reduzir gastos do governo. E reduzir o quê? Se o governo não gasta mais, ele não precisa tributar mais, e essa tributação pode recair sobre quem? Sobre os empresários. Logo, fecha-se o consenso que a saída para resolver o problema brasileiro é o quê? Reduzir custo da força de trabalho, ou seja, ajustar no trabalhador, reduzir o papel do Estado, que implica reduzir a oferta de serviços públicos, reduzir e com isso, reduzindo concursos públicos, reduzindo o gasto do governo e do investimento. E aqui o elemento fundamental. E por que o elemento fundamental? Porque não existe na história econômica brasileira, desde 1945, nenhum momento que o crescimento do investimento veio sem o apoio do investimento público. Todos os estudos econômicos, ninguém conseguiu mostrar, no caso brasileiro, um forte aumento do investimento público sem ter um forte elemento do investimento privado. E por que isso? E ainda mais nesse momento de crise. Porque o investimento público e os gastos públicos têm um componente o quê? Autônomo, independe da renda, independe da demanda em momento desse de crise, porque o empresário não vai aumentar os investimentos. Nesse momento é o contrário, ele vai demitir.
ele vai demitir. Ou seja, você tem que fazer política anticíclica, né? E isso quem está falando nesse auge, nesse momento de crise, com a crise que muitos já estão falando no potencial de maior, inclusive, do que a crise de 29, inclusive os economistas liberais lá fora, né, ortodoxos, estão falando da necessidade de aumentar os gastos como elemento fundamental de saída da crise. Aqui, alguns liberais têm até, de forma tímida ainda, realizado essa mudança. Mas o que me parece aqui, acho que é importante, é uma questão de economia política. E por quê? Porque esse governo, e na verdade o Guedes, ele tem adotado sempre, e antes, durante o governo Temer, uma estratégia que é o seguinte: olha, as crises, a desaceleração, o ajuste tem que ser o quê? Em cima do trabalhador e do custo da força de trabalho. Não por acaso, o ano passado, as 500 maiores empresas tiveram as maiores taxas de lucro dos últimos tempos. Taxa de lucro em torno de 11%. Isso é, dos últimos 30 anos, a segunda maior taxa de lucro. E a questão é que essas taxas de lucro vieram acompanhadas com o quê? Com salário crescendo muito pouco e um enorme desemprego, hoje beirando 13, 14 milhões de pessoas no desemprego. E aqui é um elemento importante, porque muito tem se discutido que o Bolsonaro seria um fator gerador da crise atual. Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir aqui. O Bolsonaro não é o fator gerador da crise. O Bolsonaro é uma infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente e precisa gerar instabilidade para deixar esse corpo doente para continuar nesse corpo e sobrevivendo. Mas por que esse corpo está doente? Acho que esse é o elemento fundamental para pensarmos nesse momento. Né? Eu vou levantar aqui algumas interpretações que eu tenho divulgado nos últimos 3, 4 anos. Primeiro, esse corpo está doente porque nós perdemos a nossa capacidade institucional. As instituições foram perdendo credibilidade, principalmente a partir de 2016, com o golpe parlamentar, mas mais do que isso, porque a instituição do executivo, a instituição do legislativo, a instituição do judiciário e a própria política foram sendo deslegitimadas ao longo desses últimos 4 anos. Isso é um perigo por quê? Porque as instituições, para coordenar minimamente o comportamento de uma sociedade. E se os indivíduos passam a não acreditar nessas instituições, ela perde capacidade de o quê? De coordenar politicamente, institucionalmente e articular um projeto nacional. Nessa discussão do projeto de nação, aqui eu queria ressaltar 2 pontos. Porque necessariamente fica evidente o como nossos setores dominantes abandonaram esse país. Hoje não temos elite. O que nós temos são setores dominantes lutando, buscando o botim. O que é isso, Eduardo? Buscando se apropriar o máximo possível no curto prazo, esperando um problema na frente. Ao ponto que no auge dessa crise atual, né, com seus efeitos econômicos, políticos e principalmente humanitários, em que muitas pessoas vão morrer, parte desses setores dominantes, parte desse segmento empresarial, tenta empurrar ainda uma boa parte das reformas, ajustar novamente, como foi em 2015 e 2016, o custo da crise no trabalhador e nos mais pobres. Como é que você pode dizer isso, Eduardo? É evidente. A medida provisória que foi revogada recentemente, que possibilitava aos empresários não pagar nada durante 4 meses, ao custo de pagar um cursinho online, para quem acha que isso é apenas uma coisa desbaratada do Guedes, não. Né? O Guedes se reuniu com empresários no final de semana passado e, sem dúvida nenhuma, esses empresários apoiaram esse tipo de medida, ao ponto que significa o quê? Reduzir o custo até da demissão desses funcionários durante 4 meses. Né? Isso é impressionante. Isso fica latente em alguns empresários recentemente, dizendo o seguinte: olha, vamos abrir as empresas, vamos abrir, não vamos parar a economia, porque vai morrer 5 mil, 7 mil pessoas, mas isso é muito pouco em relação aos efeitos da economia parada. Isso é assustador, isso é impressionante. Alguns desses empresários deixam isso de forma explícita, o Bolsonaro deixa isso de forma explícita, mas eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos grandes empresários, com raríssimas exceções, hoje topam uma coisa dessa. Né? Hoje topam uma coisa dessa.
E para mim isso fica claro, fala de 4, 5 minutos que o Bolsonaro fez em rede nacional ontem à noite, e todo mundo ficou muito chocado. Tá? Por que chocado? Porque o Bolsonaro, tá, explicitou, né, que o coronavírus e os impactos, vamos dizer assim, econômicos do coronavírus com a paralisação da economia poderia ter um efeito colateral muito maior do que a própria doença epidemiológica. E você poderia perguntar de onde surgiu essa maluquice do Bolsonaro? Muita gente fica falando, que maluquice é essa? O Bolsonaro está desdizendo o que o seu ministro está falando. As pessoas ficam buscando uma racionalidade nesse comportamento do Bolsonaro e muitas vezes querem achar uma complexidade estratégica nesse processo. Doce ilusão quem tentar fazer isso. O Bolsonaro ali, na minha interpretação, estava fazendo 4 movimentos. O primeiro movimento, a trollagem. O que é isso, Eduardo? Isso é uma estratégia que tem sido utilizada pela extrema-direita mundial, que é realizar provocações, a zoação com parte dos seus oponentes nesse processo. Então ele fez um professor, filósofo da PUC Rio, fez um texto muito interessante sobre essa discussão. Eu vou colocar aqui o link aqui no vídeo para vocês. Trollagem. Ele trollou a imprensa, ele trollou uma parte da sociedade, que é um tipo de estratégia para o quê? Para reforçar as pessoas que apoiam o Bolsonaro e que ele precisa divulgar que é um grande exagero nesse processo. Primeiro ponto. O segundo ponto, quando o Bolsonaro minimizou, né, os efeitos da pandemia e a necessidade de abertura de empresas, de negócios, de comércio, de serviços, Bolsonaro sim tem um apoio de boa parte dos setores empresariais. Agora mesmo saiu notícia essa noite, né, que parte, por exemplo, dos empresários do Ceará tem feito uma pressão enorme sobre o governador para o não fechamento completo. Parte dos empresários paulistas realizaram esse tipo de pressão, e esses empresários sim, né, com o argumento, e aí o Bolsonaro, a questão é que o Bolsonaro explicita muita coisa do que esse pessoal não teria de coragem de falar na frente de qualquer câmara. Quer dizer o seguinte, olha, abaixo de 40 anos, a chance de morte é pequena, são os mais velhos, o volume de morte para eles seria relativamente pequeno e o impacto econômico seria muito maior. Logo, né, é impressionante como o Bolsonaro, nesse sentido, que parece uma coisa irracional, ele está usando estratégia do quê? Tentando acoplar ainda mais do que já é o apoio dos segmentos e dos grandes empresários brasileiros ao Bolsonaro, porque ele está entregando. Ele entrega a reforma previdenciária, entregado para os empresários o quê? Redução dos tributos. Ele tem flexibilização das leis trabalhistas, essa medida provisória é um pouco desse elemento. Então, ele tem, sim, né, com esse discurso, o apoio de parte expressiva do setor empresarial. Além disso, e aí é clássico, o Ken Alencar tinha feito uma matéria ontem, na verdade anteontem, né, mostrando como o Trump iria mudar de posição, no sentido de que ia flexibilizar a quarentena e a permanência das pessoas, porque ele estava preocupado com a questão econômica, que na verdade estava preocupado com a eleição. E a batata? Um dia depois, o Bolsonaro gira e segue, tá, o Trump, que na verdade representa uma boa parte de uma estratégia de movimento da extrema-direita internacional, capitaneado pelo Bannon e outros governos de extrema-direita no mundo, que ele segue uma linha muito próxima. E no nosso caso, o capitão tem uma idolatria pelo Trump. Não por acaso, um dia depois ele gira e reforça essa posição, que é uma posição que o Trump tenta avançar nos Estados Unidos. E o quarto ponto, que eu acho um elemento fundamental, é o quê? Testar, sem dúvida nenhuma, e deixar claro para a ala militar, quer seja da ativa ou quer seja hoje dentro do governo, que quem manda é ele. Se vocês observarem, na semana passada, o Bolsonaro deu uma entrevista
quase se desculpando sobre a sua presença nas manifestações do dia 15, e parecia naquele momento que a ala militar, parecia, e a hipótese que eu tenho aqui ainda é uma tentativa, a ala militar no governo tenta reduzir o ímpeto do capitão. E na verdade Bolsonaro deixou claro para a ala militar o seguinte: quem manda é o capitão. Se vocês quiserem seguir, é com o capitão. E não por acaso, o comandante do Exército, né, o general Pujol, divulgou um vídeo, e olha que o Pujol dificilmente divulga vídeo, mais ou menos no mesmo horário que o Bolsonaro falou em rede nacional, mostrando os efeitos, mostrando os problemas e o tamanho do que é a crise do Covid-19 no Brasil. É evidente que não por acaso, porque parte dessa tropa vai estar onde? Vai estar nesse apoio direto o combate ao Covid e com todos os seus riscos e efeitos que isso pode gerar para a própria tropa. Em parte ele estava falando para a tropa, mas em parte ele também estava falando, e no sentido contrário, em parte do que o Bolsonaro está falando. Com isso, Eduardo, você está dizendo que o quê? Que um está tentando enquadrar o outro? Não. Estou dizendo que hoje o tamanho do nosso caos institucional, político e econômico é tão grande que tem uma disputa ali, que é um pouco da disputa inicial do governo Bolsonaro, o clã Bolsonaro explicitando, deixando claro que quem manda sou eu, e por outro lado, né, a ala militar tentando ter o ímpeto do capitão, como achou em outrora, ainda durante a eleição, que poderia controlar o capitão, o mesmo que saiu das Forças Armadas ainda nos anos 80 com problemas de hierarquia. E o outro ponto, que eu acho que é para a gente fechar a nossa fala, é que o Bolsonaro novamente fez o quê? Colocou um potencial inimigo, um potencial problema para a crise econômica que vai acontecer. Olha, ele diz, os governadores estão fechando tudo, isso vai criar um caos econômico, isso vai paralisar a economia. Eu não queria isso, foram os governadores. Então ele já potencializa esse processo, ele já coloca os seus inimigos. O Bolsonaro precisa de inimigo o tempo inteiro para sobreviver, para que os bolsonaristas permaneçam do seu lado. Né? Além de tudo, eu não queria fechar tudo. E a economia vai entrar numa profunda recessão. Logo, eu não fui culpado por isso, supondo que não vão ter muitas mortes na cabeça dele. Qual é o argumento? Fechou exageradamente porque os governadores fizeram esse movimento. Eles seriam os culpados, né, pela recessão econômica. Ou seja, e antes que vocês poderiam me perguntar, Eduardo, o que é que você acha dessa situação? Eu acho que nós estamos num momento de extrema instabilidade econômica, política, institucional e humanitária. Os cenários são imprevisíveis, muito difícil do que pensar. Tem se falado em impeachment, tem alguns movimentos nas redes sociais. Assim, acho que esse é um cenário no curto prazo difícil de acontecer. Por quê? Porque Bolsonaro ainda tem 30% de apoio da população e mais do que isso. O Bolsonaro tem um apoio enorme dos setores dominantes brasileiros. Arrisco a dizer, esses setores dominantes desembarcaram do país, parte desses setores dominantes nem mora mais aqui, e mais ainda, eles não têm nenhum sentido de identidade nacional. Nenhum sentido de identidade nacional. Identidade nacional falando como é que eles não enxergam parte dessa população, desses pobres, como minimamente iguais. Eles enxergam como cidadãos de terceira, quarta, quinta classe. Eles não se sentem pertencentes a essa unidade. Dado isso, na cabeça deles, é evidente, esses depoimentos dados pelo dono da Girafa e pelo dono da Madeiro é assim, 7 mil, qual o problema? Temos que continuar a atividade econômica. E para eles é o quê? Temos que continuar para que eu possa obter o quê? O meu lucro santo de cada dia. Posso dizer que mais do que apenas uma questão da acumulação, e esses capitalistas nesse momento se mostram sociopatas. Como dito pelo Florestan Fernandes, sociopatas. Ou seja, a qualquer custo ter o meu lucro. Isso é hoje o Brasil, isso é hoje o que vivemos, um país desmanchando, um país sem institucionalidade,
um país sem projeto, um país sem identidade nacional e que se apoia num ultra-neoliberalismo com ultraconservadorismo que só existe hoje no Brasil. Ou seja, mesmo os Estados Unidos com Trump, vai jogar rios de dinheiro, vai tentar salvar a renda do trabalho no momento de uma forte instabilidade mundial, que alguns têm aventado com uma crise maior do que 29. A insensatez ganhou uma dimensão inimaginável no caso brasileiro. Será que mudaremos? Não dá para enxergar esse cenário no curto prazo. Espero que sim, espero que minimamente uma parte expressiva da sociedade pense numa trajetória diferente. Mas hoje, o cenário é de instabilidade profunda e não temos claros caminhos nesse processo. O quanto essa ala militar vai pressionar o Bolsonaro, o quanto o Bolsonaro pode pressionar essa ala militar e sim impulsionar algum tipo de fechamento, porque, caros e caras, com a crise que está por vir, com o aumento da fome e da miséria, o caos social tende a aumentar ao ponto que talvez só a coerção extrema consiga conter o que está por vir. Esse é um cenário mais pessimista, mas é um cenário hoje possível, dada a trajetória atual e dado que hoje os setores econômicos, os setores dominantes e parte expressiva dos economistas neoliberais estão mais preocupados com a curva de juros futuro, estão mais preocupados com ajuste fiscal do que com a vida das pessoas. É isso. Sigo por aqui, fazendo outras discussões mais para frente e espero poder ter contribuído um pouco com o debate, com esse momento de inquietações, no momento de quarentena e de grandes incertezas econômicas, políticas e sociais. Até a próxima. Bom dia, amigos e ouvintes do Faixa Livre. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que momento esse áudio vai ser veiculado. O país vive uma situação absolutamente de emergência. Todos que viram o presidente Jair Bolsonaro falando ontem em rede nacional certamente ficaram assustados. Ele não parecia uma pessoa no domínio de suas faculdades mentais. Não sei se estava drogado, o que tinha, mas é uma figura... Bem, loucos existem em todos os lugares. Agora, loucos dirigindo um país de 200 milhões de habitantes passou a ser uma coisa muito mais séria, muito mais complicada. O Bolsonaro nos fez pensar que nós estávamos num avião, numa turbulência, e o piloto estava bêbado. Ou num barco, numa situação dificílima, e o piloto também fora de si. É verdade que um impeachment, que seria a forma legal, imediata, a mais conhecida, para se afastar um governante que não pode mais exercer suas funções, ele exige o Congresso funcionando e exige, inclusive, possibilidade de pressões, de manifestações, de gente na rua, etc. E nós não podemos ter agora gente na rua, não podemos ter pressão de massa, e o Congresso não está funcionando à plenitude. E depois o impeachment é um processo longo também. De forma que é algo difícil. Agora, não sei qual é a forma que pode ser usada. Há outras possibilidades, há problema de interdição do presidente por falta de suas faculdades mentais. Eu não sei bem o que é, mas é preciso afastar o Bolsonaro. Ele não tem o direito de afundar o país desse jeito. Já é complicado, numa crise como essa, você ter um governante de extrema-direita. E digo por quê? Porque o pessoal de extrema-direita é muito menos sensível, muito menos preocupado com as camadas mais pobres, exploradas da população. Assim, as medidas que tomaria um governante de extrema-direita dificilmente estariam voltadas também para atender os mais pobres, que vão ser os mais afetados nessa crise do coronavírus. Agora, o problema do Bolsonaro vai além disso. Além dele só pensar nos lucros, na economia, enfim, e está se lixando para a vida das pessoas, quer dizer, ele parece estar louco.
Ele está louco. Ele não tem condições mentais mínimas para dirigir o país. De maneira que é preciso colocá-lo para fora. Eu não sei quais são as fórmulas possíveis e quais é que seriam postas em prática. Agora, efetivamente, o Bolsonaro não pode continuar na presidência do país. Então, isso é uma posição minha. Eu sou vice-presidente da ABI, mas a ABI não tirou essa posição, embora uma concordância geral com essa linha de raciocínio. Eu não estou dizendo isso em nome da ABI, estou dizendo em meu nome, Cid Benjamin, que considera que o Bolsonaro não pode continuar dirigindo o país. Ele está louco, ele está levando o país para um buraco ainda maior do que as dificuldades que naturalmente nós teríamos por conta desse coronavírus. De forma que é preciso buscar uma solução, que eu não tenho aqui uma proposta imediata, agora é uma solução que ele tem que ser afastado. Ele não pode continuar à frente do país. É a questão de salvação nacional. Depois, quando tiverem morrido centenas de milhares de pessoas, entende? Por culpa dele, que não quis tomar as providências necessárias e desestimulou todo o comportamento que é recomendado para as organizações de saúde mundialmente, ele desestimula. Não se sabe sequer se ele está ou não contaminado. Ele se recusa a mostrar o exame que fez e na comitiva dele aos Estados Unidos tem 20 e tantas pessoas já contaminadas. É provável que ele esteja contaminado e para fazer uma pose de machão não divulgue o resultado do seu exame. Agora, ele está brincando com o país e não se pode brincar com pessoas, muito menos com um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. De forma que eu vou terminar essa rápida intervenção aqui ao Faixa Livre com uma frase que tem que ser dita a cada dia, cada vez mais, por todos os brasileiros. Fora Bolsonaro!